dois botões, liga e desliga, né? Talvez eu não vou fazer muito inteiro, mas olha, eu inicio uma breve fala sobre a história da maconha no Brasil com isso que eu queria soltar, um ponto de interrogação. Né? Nós vamos discutir essa matéria, não vamos decidir sobre a matéria, podemos no máximo fazer uma recomendação. E eu queria então deixar claro que esse ponto de interrogação deve ser então considerado como ponto básico da nossa reunião de 2 dias. Temos uma dúvida, vamos ver se nós conseguimos resolvê-la pelo menos em parte. Né? Bom, e a história da maconha no Brasil ela é extremamente curiosa, porque a primeira menção que nós temos em português sobre a doença é um livro escrito por um português, Garcia da Horta, que viveu no século XVI na Índia. É um livro extremamente curioso e sei que nós temos, pelo menos tem uma outra pessoa que é grande fã dessa leitura, que é o professor Etan Russo, que ele cita nos seus trabalhos o trabalho de Garcia da Horta. O que eu queria mostrar aqui é que, na realidade, esse ponto de interrogação sobre o que nós vamos discutir se pauta por notícias como essa. 2010, as Nações Unidas, através do INCB, que é o órgão internacional de controle narcótico, apresenta então o seu relatório anual, onde comenta a convenção nacional que os países devem ter para fazer o cultivo da maconha. Né? E veja, esta convenção de 61, quando comenta sobre plantação de, por exemplo, ópio, ela abre imediatamente espaço para a plantação de maconha e diz então que essa agência que deve ser criada deveria designar a área que deveria ser cultivada, né, onde cultivada com cultivo malandragem. Deveria licenciar deveria ter sob sua responsabilidade e tomar possessão física da colheita e teria também direito exclusivo de venda e de manutenção do estoque. Então, criar uma agenda que criaria um monopólio estatal sobre drogas. Essa agência, no meu entender, talvez não tão severa quanto está aqui especificada, teria o direito, eu acho que teria uma oportunidade aqui no Brasil por uma questão muito simples. O Brasil já tentou, quando eu estava dirigindo a vigilância sanitária do país, tentou, através do laboratório público de Pernambuco, fazer a retirada, o isolamento do delta-9 tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo, para o início de trabalhos a respeito da exploração ou do uso medicinal do delta-9-THC aqui no Brasil. Né? Foi um trabalho tentado, que não foi aprovado, porque nós saímos da vigilância sanitária logo em seguida, mas revela a necessidade de nós termos uma agência assim, quando nós quisermos, e acho que nós devemos ter isso em mente, né? O preparo de frações controladas da própria maconha, o isolamento de seus princípios ativos, para estudos ou para uso clínico. E para ter isto, nós temos que ter plantações controladas de acordo com o que está mencionado na Convenção de 1961. Mas, na realidade, né, a Convenção 61 não fala nada sobre como se a agência deveria controlar, por exemplo, o uso de medicamentos já existentes. Eu quero mostrar para vocês que existe atualmente no mundo 4 países que já têm produtos comerciais, por exemplo, o Cesamet, que é o Maridon no Canadá, o Marinol, também comercializado pelos Estados Unidos, o Bedrocan pela Holanda, o Sativex no Reino Unido, que estão exportando já para 25 países, que eu acho uma coisa extremamente importante de tomar conhecimento. Esses produtos todos, eles poderiam ser, por exemplo, licenciados num país como o Brasil, sem a necessidade da agência. Mas eu acho fundamental que a agência seja criada no Brasil, porque eu tenho a expectativa que um dia o Brasil vai pegar dessa planta, extrair os seus princípios e também comercializá-los.
fácil. Eu acho que então nós devemos ter essa visão brasileira a respeito do uso futuro. Mas eu quero deixar claro que para importar, comercializar esses produtos, não há necessidade da criação da agência, como acho que isso vai ser realçado mais tarde. Outra coisa que também justifica a existência desse simpósio é a afirmativa de que não existe trabalhos clínicos merecedores de confiança para que os produtos sejam licenciados. Eu acho isso absolutamente errado, eu acho que é uma visão ideológica conservadora sobre o uso da maconha. Eu queria mostrar apenas uma revisão publicada em 2006 no Journal of Ethnofarmacology, onde foi feita uma meta-análise de todos os trabalhos clínicos da maconha, controlados, e não foram incluídos estudos abertos. Foram identificados pelo autor 72 trabalhos científicos, 30 sobre o efeito, trabalhos sobre o efeito antiemérgico, dos quais 25 eram positivos, 5 sobre o efeito orexígeno, anticaquético, para... eu não devia fazer proibir esse experimento, porque eu não sei. 30 sobre o efeito como anticaquético para pacientes sofredores de AIDS e câncer, 5 com sucesso, 9 estudos sobre o efeito analgésico, 11 estudos, 9 com sucesso, e aqui eram 12, aqui está errado, 12 trabalhos sobre esclerose múltipla, 9 com sucesso. Então, na realidade, esse trabalho fala que os cannabinoides apresentam um potencial terapêutico bastante interessante. E nós temos que discutir isso abertamente aqui, né? E, finalmente, eu entraria, então, dando essa introdução sobre a necessidade, a oportunidade de ter essa discussão desses 2 dias. Eu entro muito rapidamente para falar sobre o que existe escrito e o que nós temos, a situação da história no Brasil. Olha, a primeira menção, como eu disse, que eu saiba, na língua portuguesa, é em 1562, por esse livro escrito por Garcia da Ordem. Eu vou contar apenas, muito brevemente, 2 das descrições. Ele fala uma boa viagem, né? Então, eu leio essa frase aqui. O Gran Sultão Badur dizia a Martim Afonso de Souza, a quem ele muito grande bem queria, ele descobria seus segredos, no português daquela época, né? Que é à noite, e quanto noite, queria ir a Portugal, e ao Brasil, e a Turquia, e a Arábia, e a Pérsia, não fazia mais do que comer um pouco de pão, que é outro nome para a maconha. Ou seja, claramente mostrando aí um efeito de uma boa viagem. E também de uma má viagem. Isso escrito em 1560 em português, né? E está escrito aqui, então, no diálogo, escrito no livro, e eu vi um português chocareiro, né? Não sei o que é essa palavra, que comeu uma talhada ou 2 desses letuários, da maconha, e de noite esteve bêbado gracioso e nas falas em extremo, e no testamento que fazia. E, porém, era triste no chorar e nas mágoas que dizia. Mostrava ter tristeza e grande enjoamento. E as pessoas que ouviam provocavam riso, como faz um bêbado saudoso. Você descrevendo realmente alguma coisa, a pessoa que tomou essa maconha, por boca, estava sentindo muito mal, né? A outra coisa que eu queria mencionar é que o Brasil está ligado, a descoberta do Brasil, à maconha. Né? Isto é uma nau portuguesa, né? Com as suas velas feitas de tecido à base de maconha, todas as cordoalhas feitas também, cordas feitas à base de maconha, até o nome cânhamo tem essa origem muito conhecida. O próximo slide mostra que a maconha foi introduzida no Brasil cerca de 1549 pelos escravos. Mas os portugueses que dominavam a colônia, eles também tinham um grande interesse, diferente do interesse dos escravos, que era o uso da maconha para produção de tecidos. Então, aqui está dito que em 1785,